Olá, boa tarde, bom dia, aliás. A gente vai fazer esse videozinho aqui para explicar rapidamente a resolução de algumas dessas 5 questões, tá certo? E aí a gente vai fazer uma análise exatamente para quem tiver com dúvidas pesquisar lá depois, tá certo? Essa primeira questão fala que um ônibus com 40 turistas a bordo, dos quais 8 reservaram viagem com antecedência e pagaram cada um R$ 300. Os demais pagaram 340 pela viagem. Qual foi o preço médio que cada turista pagou nessa excursão? Alguém disse 252? Acho que não. Acho que dá mais, viu? Eu disse que estava certo, mas eu acho que dá um pouquinho diferente. Vamos ver como é que a gente chega nesse resultado? Você já viu o erro? Isso, perfeito. Já viu o erro, Caio? Acontece, tá? Normal. Relaxa. Então é o seguinte, eu vou fazer aqui um conceito de uma média ponderada, vou botar aqui questão de número 1. O raciocínio que você fez foi correto, exceto com um detalhe técnico, mas normal. A minha média ponderada vai ser eu pegar o valor que foi pago por 32 pessoas, no caso eu vou pegar os 8 logo. 8 pessoas pagaram 300 e 32 pessoas pagaram 340. E aqui embaixo o total de pessoas, ou ainda os pesos de pessoas. Vou confiar em vocês, mas 8 vezes 300 dá 2.400. 32 vezes 340 dá, deixa eu pensar, não dá para pensar direito não, tem que usar a calculadora. Só um minutinho. 32 vezes 340 dá 10.880, tá bom? 10.880, aqui embaixo tem 40, né? E aí, para fechar a minha questão, eu tenho 2.400 mais 10.800, 2.400, fica 13.280, e dividir esse valor aí por 40, igual, dividido por 40 dá 332, beleza? Então tá aí a resposta da minha primeira questão. O feeling dela é basicamente você identificar que você está trabalhando com a média ponderada e assim por diante, beleza? Olha só, a questão 2 já começa a ser uma questão bacana e é uma questão que eu colocaria numa prova de vocês, tá certo? Que é uma questão envolvendo média, e inclusive questões de concurso, de Olimpíadas, tem muita questão de média. Então tomem cuidado na hora que vocês forem resolver. Eu vou resolver essa aqui de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Diz assim, numa escola de natação, que tem 18 alunos, a média de altura é 1,84. Na chegada de 2 novos alunos, cuja média é 1,92, quanto fica a nova média da escola de natação? Olhando para essa questão, alguém fez ela? Não conseguiu desenrolar? Inicialmente, eu consigo resolver essa questão usando média ponderada, por incrível que pareça. Porque se ele fala que tem 18 alunos com média de 1,84, eu poderia escrever isso aqui assim. Ó. Vamos para a questão 2. Eu vou dizer o seguinte, vou copiar isso aqui tudo para não ganhar tempo. Eu tenho 18 alunos que possuem média 1,84 e tenho 2 alunos que possuem, qual é a nova média? 1,92. 1,92. E o total de alunos eu tinha 18 e coloquei mais 2. Eu tenho 18 vezes 1,84. Isso aqui dá 33,12. Ou seja, se eu colocasse essas 18 pessoas, uma em cima da outra, eu ia ter um prédio de 11 andares, praticamente. E fazendo 2 vezes 1,92, eu vou ter 3,84. Dividido aqui por 20. Então, fazendo a soma, 33,12 mais 3,84, 36,96. Esse aqui já dá um prédio mais alto ainda.
dividido agora por 20, que são o total de alunos. Isso aqui me fornece a resposta 1,848. Ou seja, praticamente não mudou muito a altura do pessoal, mesmo entrando 2 Galalau aí de média de altura de 1,92. Tá certo? Tranquilos, meninos? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Fiz média ponderada, só para fixar. 18 que tinha média em 84 e os dois que tinha média em 92 fez esse resultado. Mas eu quero fazer isso aqui de uma outra forma, tá? Que é o que eu quero mostrar para vocês. De outra maneira. Essa outra maneira, ela é bem legal e ela pode, inclusive, ser bastante útil para vocês. Vou fazer aqui, primeira situação, tá bom? A minha primeira situação era a situação onde eu tinha os 18 alunos. 18 alunos. O que ela disse? Que a média aritmética desses 18 alunos era 1,84. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, vou botar até x1 aqui, tá? Para dizer que é a minha primeira situação. A média x1, ela nada mais vai ser do que eu somar as minhas 18 observações, que é o x1, com o meu x2, com o meu x18, já que são 18 observações, x18, e vou dividir por 18. Quanto é que dá isso aqui? Dá 1,84. É a informação que ele está dando. Então, olhando para essa minha primeira situação, vocês conseguem concordar comigo que se eu, tirando esse x1 barrado aqui, eu vou ter que a soma do x1 até o x18 nada mais vai ser do que eu fazer o produto de 1,84 vezes 18. 1,84 vezes 18, a gente já fez essa conta, deu 33,12. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Isso é muito importante, tá? Que a soma das idades de todos os 18 alunos, originalmente, os primeiros que estavam lá, era 33,18. Isso aqui vai ser bastante útil para a gente. Tá bom? A minha segunda situação foi o momento em que entrou 2 novos alunos. 2 alunos novos. E aí eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá bom? Só vou fazer um pouquinho diferente. Aqui eu vou dizer que é o x2, já que a gente está na segunda situação, e eu vou classificar esses 2 novos alunos como sendo o aluno x19 e o aluno x20. Esse restante aqui sai. E, naturalmente, como eu estou tirando a média desses 2 alunos, eu vou dizer que, em vez de dividir por 18, eu vou dividir por 2. E isso aqui dá 1,92. Fazendo um raciocínio similar ao que a gente tinha feito, nós vamos conseguir chegar à conclusão que a soma dessas duas alturas é 1,92 vezes 2, que dá 3,84. E aí, o que eu faço? Bem, como eu quero saber a situação final, é exatamente saber a média de todos os dados, que aqui eu vou dizer que é x barrado normal, eu não sei se vocês visualizam, tá? Tá aqui, x barra. Como eu tenho 20 observações, eu já vou botar aqui dividido por 20 e vou começar. O primeiro vai ser eu somar a minha primeira observação x1 com a minha segunda observação x2, com a minha terceira, com a minha quarta, até chegar lá na minha 20, x20 observação. Só que aí eu não sei quanto é que está esse valor, não sei essa informação. Mas se eu olhar direitinho, eu tenho aqui a soma do 1 até o 18 e tenho a soma do 19 e do 20. Então, posso reescrever isso aqui como sendo a soma do x1 até o x18, que eu sei quanto é que vale, que a gente fez essa conta,
com o x19 e com o x20. Então, eu vou ter, opa, tá aqui uma fração, só para a gente ganhar tempo. Do x1 até o x18, eu vou ter 33,12. E do x19 até o x20, eu vou ter 3,84. E aqui embaixo, em vez de ser dividido por 2, é dividido por 20. Finalmente, a minha resposta, vocês vão ver que o seu vai chegar nessa parte final aqui da questão. 33,12 mais 3,84, errei aqui. Isso aqui vai dar 36,96, que dá média 1,848. Dúvidas, queridos? Perguntas? Essa segunda estratégia, ela é bem legal. Eu gostaria muito que vocês tentassem entender ela e aprendessem, porque, assim, questões com média você resolve dessa forma. Você quebra, você vê a soma de todos os estados, para depois você jogar aqui. Isso aqui é uma estratégia bem legal para vocês estarem resolvendo esse tipo de questão. Beleza? Ok. Pois bem, vamos para a terceira questão, tá? Essa terceira e essa quarta eu não vou fazer com vocês, porque acaba que é só jogar lá na fórmula, tá? Só vou fazer um comentário bem rápido. Fazer só saber da terceira e da quarta também. Como são os mesmos valores, 3, 3, eu vou botar o seguinte. Porque assim, é só jogar lá na fórmula e fazer, tá bom? Então, a 3b é porque eu quero só mostrar um negócio para vocês que é bem interessante. Tanto em uma como na outra, tá? Colocar aqui, ó, que a raiz geométrica são 4, 3. Então, eu vou ter aqui uma raiz quarta de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E dá 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. A raiz quarta de 81 é 3. E vamos para 4b. Já eu faço o meu comentário aqui sobre o que eu queria mostrar para vocês, tá? Já vou escrever... Vou botar logo aqui o original, tá bom? Não, cadê você? H barrado. Lembra que a gente ia inverter, não é? Então, eu vou ter aqui uma fração, onde aqui em cima eu vou ter a quantidade de observações, e aqui embaixo eu vou ter o inverso das observações, tá? Então, eu vou ter um terço, como são 3, 4, 3, eu vou ter isso aqui, dessa forma. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, subir. Aí, ó, olhando para a parte de baixo da minha fração, vou manter aqui o 4 aqui em cima. Aqui, olhando essa parte de baixo, que eu vou grifar, ó, de baixo. Meu filho, me ajude. O denominador é o mesmo, é tudo 3, então a gente aprendeu que nessa soma de fração, repete o denominador e soma os numeradores, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Nessa próxima parte, eu tenho a divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, está 4 terços, eu vou botar aqui 3 quartos. E esse vai ficar aqui, ó, na multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4, 3. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui, que é interessante? Quando eu tiver um conjunto de observações repetidos, independentemente de quantos elementos sejam, tá? A média aritmética, a média geométrica e a média harmônica vai ser o mesmo valor, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tinha 4, 3, tirei a média harmônica deles, resultou no 3. Eu tinha 4, 3, tirei a média geométrica dele, resultou no 3. Conferem? Dúvidas?
Vamos para frente, né? E aí eu vou terminar aqui essa resolução de exercícios falando aqui, eu quero fazer uma comparação da média aritmética, da geométrica e da harmônica, desses quatro valores, ó, 2, 1, 2 e 4. Então aqui na questão 5, vou botar aqui para cima, vocês veem que o que dá mais trabalho é só a parte da média, da média harmônica, né? Então, vou colocar aqui, ó. A média aritmética vai ser eu somar as quatro observações que eu tenho lá, 2 mais 1 mais 2 mais 4, dividir por 4. Isso aqui fica 4, 6, 7, 9. 9 dividido por 4, que dá 2,25. Ok, guardem esse valor. A geométrica, vamos lá, G barrado. Nessa parte aqui da gente estar focado em fazer conta, eu não tenho muitas explicações, até porque vocês já sabem, tá? Então aqui, ó, vamos lá, 2 raiz quarta, né, vezes 1 vezes 2 vezes 4, e dá, opa, raiz quarta, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Opa, raiz quarta de 16 é 2. E por último, a média harmônica, fazendo do mesmo jeito que a gente fez lá. Vou botar logo aqui o H barrado. Isso aqui, né, a gente já viu que tem 4 observações, então vai ser uma fração de 4 sobre o inverso de cada um deles. O inverso do 2 é o meio, o inverso do 1 é o próprio 1, ou 1 sobre 1, tanto faz, você que decide. Inverso do 2, 1 meio. Inverso do 4, 1 quarto. Nesse caso aqui, a gente já vai ter que tirar o MMC, né? Mantenho 4 aqui em cima. Aqui embaixo eu vou ter o MMC de 2, 1 e 4 é o próprio 4. Aí a gente vai ter 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 1, 4, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. E aí, continuando, estamos quase acabando. 4 se mantém aqui em cima. Aqui embaixo eu vou ter 9 sobre 4, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ter aqui 4 sobre 9. E, finalmente, na multiplicação de fração, 4 vezes 4 é 16, 16 sobre 9. Eu vou colocar esse resultado só para a gente poder fazer essa análise, tá bom? Dá 1,777, ou se eu quiser eu posso até escrever 1,7 barrado, que é a dízima periódica, certo? Não é erro, não. Qual é a análise? A análise é eu observar que eu tenho essa seguinte relação quando eu observo as três médias. A média aritmética, ela é maior que a média geométrica, ela é maior que a média harmônica. Obviamente, olhando só esse exemplo, eu não posso dizer para vocês que isso sempre vai acontecer, mas eu consigo afirmar com todas as letras, tá? Inclusive, existem demonstrações disso. Sempre a média aritmética vai ser maior ou igual, tem um igual lá na demonstração, tá bom? Que a média geométrica, que vai ser sempre maior ou igual que a média harmônica, tá certo? Existem vários estudos a partir disso. Mas é só para fazer uma análise para vocês e mostrar como é que funcionaria. Beleza, meus amores? Vou parar aqui a gravação dessa parte. Thomas e Anderson.